Oi, gente, boa noite a todas e todos. Estamos aqui com a cineasta Tata Amaral hoje para fazer uma entrevista cultural. Paulo Moreira Leite e eu, Gisele Federici. Tudo bem, Tata? Grande prazer ter você aqui. Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui, que é um jornal que eu assisto. Ah, que legal. E estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. Que bom. Então a gente vai falar do filme que vai estrear nessa quinta-feira nos cinemas, chamado Sequestro Relâmpago, né? A gente vai discutir bastante aí sobre o desenvolvimento do filme, as ideias, né? O roteiro e, por que não, falar um pouco também de política e desigualdade social, né? Então me fala um pouco sobre essa sinopse do filme, traz um pouco da história, o que te motivou a contar essa história que é real, né? Ela é baseada em fatos reais. Tudo começou com uma amiga que chegou para mim e falou, olha, soube de uma história que dá um filme. E, na verdade, em geral, eu me irrito um pouco com isso, porque, puxa vida, né? Tem tanta história para contar, né? É tanto envolvimento, mas essa Você deve ouvir muito isso. Eu ouço muito, mas, especificamente, essa história, essa amiga... A Penha Brant é uma pessoa que me conhece bastante, que conhece meu trabalho e tal. Ela acertou e me fez realmente me dedicar por 4 anos, né? Entre decidir fazer história, levantar os recursos, criar o roteiro, fazer o filme e lançar. São 4 anos. O projeto começou em 2014. E essa história aconteceu com uma aluna dela, Ana Beatriz Elorza, que sofreu um sequestro relâmpago, que é uma coisa que acontece muito, né, na América Latina, no Brasil em especial. Fora do Brasil não acontece tanto que, pra você explicar, né, que os caixas eletrônicos fecham das 10 às 6 da manhã por causa de sequestro relâmpago. Apesar de chamar 24 horas. Né? Apesar de chamar 24 horas. bem lembrado. E aí essa história, o que me chamou a atenção nesse sequestro que essa menina passou, foi o fato de que, em primeiro lugar, ela não vê o outro como inimigo. É claro que ela tem um susto enorme inicial, mas ela vai lidando com a situação partindo do pressuposto de que eles são iguais, de que eles poderiam ser colegas de escola, de que eles poderiam ser namorados, companheiros, não fosse as desigualdades geográficas, econômicas e sociais e culturais também. Então, eu achei que era uma história que me permitiria, por um lado, falar de mim mesmo, de um aspecto que eu posso falar a seguir, né? E, por outro, falar desse desejo de diálogo que essa personagem tem e desse desafio que ela vive nessa noite também. Vamos dizer assim, nós dois vimos o filme, e esse eu acho que é o ponto central do filme, que é 2 mundos paralelos que não conseguem conversar e tentam. Inclusive, vocês vão ver, isso aí eu vou deixar para vocês verem, é muito interessante mesmo, coisas que são expectativas, nós somos educados pelo cinema de suspense americano, onde os contrastes vão sendo eliminados e você tem um grande consenso que é um par romântico que termina num beijo maravilhoso. Um filme com a Mariana Rui Barbosa, você pensa nisso o tempo inteiro, são 2 marmanjos ali, então você fica achando, e aí é a surpresa, ela constrói uma outra história que tem a ver com o Brasil. E é isso que eu acho genial. Eu comecei a ver o filme, falei, não, estamos no Brasil. Parece novela e não é novela, parece Hollywood e não é Hollywood, é Vila Madalena. Tem uma cena que você fala, isso aqui é reconhecível, Sabiá. Exatamente. O Sabiá da Ou seja, é essa coisa assim. E ao mesmo tempo os personagens, a cena, aquele boteco da periferia, enfim, fala um pouco disso. Porque isso aí, assim, é a coisa que eu acho assim, emocionante, empolgante de ver um filme que consegue chegar nisso, fazer aquela coisa assim. Dá uma esnobada agora. Antônio Cândido dizia que a boa literatura brasileira ela tem a forma estrangeira e o conteúdo nacional. Você fez isso com o cinema. Vamos falar mesmo. Como é que foi isso? Olha, pois é, o filme ele é um thriller, né? Ele é um filme de suspense, né? Uma menina que é sequestrada por 2 jovens para fazer um sequestro relâmpago, não dá certo e eles ficam a noite inteira rodando. Ficou no Brasil. Nem sequestro relâmpago. Não dá.
E eles ficam a noite inteira rodando pela cidade e se conhecendo, né, e acontecendo coisas. Também é um road movie. Porque, né, é um filme de trajeto, os caras andam pela cidade. Tá parado em alguns momentos, mas no geral já estão andando. Mas road movie se para, né? Assim, tem que parar para respirar. Mas ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E é isso mesmo, né? É um filme de suspense que acontece no Brasil com personagens brasileiros mesmo, né, que vivem em grandes centros urbanos, isso não tem a menor dúvida, né? E essas características, assim, o que tem, né, talvez, de diferente e pessoal, né, nessa história é a latitude dos personagens, né? Eu chamo de latitude porque eu uso um pouco a expressão, quando eu comecei a fazer cinema, eu tinha película, né? Filme, aquela coisa... acetato, e a película ela tem uma latitude, né? Ela vai do claro ao escuro, é uma película com grandes latitudes. Se ela vai do cinza assim para o cinza assim, ela tem menos latitude. Então eu gosto de trabalhar, eu digo, né, com personagens que têm latitude, porque eles têm uma certa densidade, né, entre o claro e o escuro, eles têm um espaço ali para que as emoções aconteçam, as suas características se revelem, e que o estereótipo, que é, sem nenhum julgamento de valor, né, que é a forma mais estanque, né, de você expor a característica de um personagem, ele não acontece. Então, acho que talvez seja isso a coisa do brasileiro. É uma menina de classe média que ela saiu da universidade, ela precisa trabalhar para ter... dinheiro, a família dela está empobrecida, precisa do dinheiro dela, então ela não pode seguir como as outras amigas estudando, né, na faculdade, só estudando. Isso está numa cena que foi tirada do filme, mas enfim, faz parte da isso aí construção. É um extra que você tá, uma informação Tava, extra, mas aquele era uma barriga, a hora que quando a gente montou, falou, não, sai essa informação. Mas ela, depois a gente vê, né, que ela é uma que a casa média... não é tudo isso. O carro dá uma enganada, na verdade. O carro dá uma enganada. Que é uma puta quando casa. Chega em casa, é uma casa exatamente. normal. Como, o aliás, banco, quando vai no banco... É aquela coisinha, né, pequenininha. Mas como, aliás, muita gente, né, que tem um puta carrão e uma casa, não zero casão, né? Às vezes alugado. Às vezes alugado, exatamente. E ela é isso, né? Ela é uma menina, assim, o que tem dela, o que tem de mim nela, é essa ideia que durante muito tempo eu tive, de que como eu batalhei pra caramba, sabe? Minha família é pobre, assim, nunca foi miserável, mas minha mãe era professora primária, meu pai corretor. Né? A gente vivia em casa alugada, nunca tive nenhuma mordomia. E comecei a trabalhar há muito tempo, né? Tive filha muito cedo, também fiquei viúva muito cedo. Então, por conta dessa circunstância, enfim, né? Dando duro, eu sempre achei que eu fosse igual a todo mundo. Até eu descobrir o meu privilégio de mulher branca da classe média. Foi uma descoberta para mim. Quer dizer, você descobriu que você estava por cima da carne seca. Não que você... Não é aquela descoberta, eu sou uma oprimida, não. Você descobriu uma posição. Com tudo que você achava difícil, você ainda estava acima. E a Isabel, em partes, também, né? Porque ela fala que eles são iguais. Mas aí, quando o sequestrador começa a fazer umas perguntas para ela vê que, opa, a gente é bem diferente, né? Eu fui pra faculdade, ele não. Ele pergunta, você tem descarga em casa? Que fica a grande diferença, que é o saneamento básico, né? Exatamente. Você descobre, eu tô com essa descarga. E são níveis, né? Ele pergunta da Disney, pergunta da faculdade e depois da descarga. São coisas três níveis diferentes. Exatamente, são coisas que ele não tem. Saneamento, né? Onde é que você mora? Tem saneamento ou não tem? Agora, a gente vive num momento que esse comportamento dela, de compreensão, digamos assim, até de abertura ao diálogo, é claro que existe muita resistência, a gente está vendo muita resistência, mas a gente está vendo também muito comportamento que é diferente desse, né? Que é o da opressão, da separação, dessas pessoas têm que ficar presas, essas pessoas têm que ser punidas, não merecem uma segunda chance porque eles escolheram esse caminho da criminalidade.
Você teve alguma intenção de, claro, né, levar reflexão sempre, né? A arte sempre tem essa intenção. Mas quanto do momento atual te fez levar a fazer um filme reflexivo a esse ponto social? Pois é, né? Eu comecei o filme em 2014, ele foi roteirizado em 2016, né? A sociedade brasileira muda. Foi mudando. É uma loucura, né? Nossa, 2014 uma coisa, 2016 outra. E você terminou em 17. Terminei em 17. E 2018 lançando em totalmente 2018, outra. Totalmente outra. Então, quer dizer, é difícil acompanhar a realidade brasileira, né? Não é para principiante. Não é. Eu acho que eu sempre fiz filmes onde a reflexão social e política ela está em mim, né? É impossível não ter uma opinião sobre as coisas. E eu construo as histórias e as personagens a partir desse lugar, né? De uma visão, né? Da vida, da cidade que eu tenho. E talvez isso seja o que você está dizendo, né, que é brasileira, porque tem uma perspectiva, né, ali, aquelas personagens estão num lugar, ela acha que todo mundo é igual, aí ela percebe que ela é privilegiada, né, os meninos tentam, né, se ligar a ela, não consegue, a veem como realmente, né, uma antagonista, e sobre muitos aspectos. Então, é tudo amplo, né? Isso que eu chamo de latitude. É um pouco difícil construir uma história com tantas variantes, sem perder que você tem que estar ali naquele carro e que o espectador... Precisa achar que tá gostando, né? Precisa tá gostando, né? E eu acho que ele tá eletrizante, né? Mas tá tenso. Tá tenso, mas é complicado também, né? Você não aborrecer o espectador. Enfim. Não dá pra ficar refém da felicidade do espectador. Uma coisa que você fala, que tem um diálogo em que o mocinho do filme é uma mocinha, né? Porque o mocinho do filme é uma mocinha. Exato. É bacana, uma coisa que você vai percebendo, né? A protagonista. A protagonista, enfim. E ela fala uma hora do país do 1%. Quer dizer, que eu acho assim, uma coisa assim, que é uma mensagem para todo mundo que vira. Como é que é isso? Porque é o nível de consciência ali, né? Aliás, começa a conversa do social ali. Sim, ela fala 1%. Ela sabe do que ela está falando também, né? Também. E ele também. Ele também, essa é uma reflexão que muitos fazem, né, que 1% da riqueza do mundo está na mão... Não, que 99% da riqueza de 1%. Está na mão de 1%. E, portanto, os que não são esse 1% são iguais. E aí ele explica que não é bem assim, que tem latitudes, de novo, né? Em relação a isso. Mas isso revela, claro, um grau de reflexão social que ela tem, né? Ela não é ingênua. Assim como, assim, eu me coloco, sob esse ponto de vista, totalmente na Isabel, sabe? Porque eu acho que o meu primeiro confronto, assim, tipo, não, eu sou branca, privilegiada da classe média, eu tive quando eu fiz Antônia. Porque, sabe, né, as oportunidades são distintas, né? Completamente. Você raramente vê um rapaz negro num domingo, andando de chinelo havaiana e camiseta e boné em Pinheiros. Você vê um rapaz passeando branco. Com cachorro. Exato, né? Um rapaz negro, ali naquele lugar, ele vai ser abordado. Necessariamente ele vai ser abordado, ele talvez, né, se tem um policial por ali, se qualquer pessoa... tem um vizinho mais invocado, né, que acha ali esquisito, né, aquele preconceitão ali, né, aquela coisa assim. Exatamente, né? É a mesma coisa a mulher de shortinho, né, a mulher de shortinho tá querendo. Né? Tem um aspecto, inclusive, em relação a isso, né, que você aborda, que eu acho que é uma abordagem bem interessante, que é o feminismo, né? Bom, primeiro ponto que ela tá em constante tensão sobre ser violentada sexualmente, né? Ela não sabe se isso vai acontecer, o menino tem a ideia mirabolante de ir para um sítio, ela fica em pânico, né? Porque o que ia acontecer num sítio? Então não vai dar bem. Eu lendo os pensamentos dela, eu pensei assim, bom, ela tá pensando que, leva tudo, leva o dinheiro da minha conta, mas deixa meu corpo aqui, né? Exatamente.
Então, tem esse medo constante e tem algumas pitadas ali, né, de, por exemplo, quando ela vai tentar denunciar o sequestro para um segurança do shopping, que ele acha que é uma briga de namorados, né, o cara... enfim... Trata ela no maior desprezo. Essa maluca aí! O sequestrador diz, não pode tomar remédio com bebida, ela é louca, não dá atenção se tem mulher em casa, então é isso aqui. E o cara não faz nada, né? E, enfim, entre outras coisas, que ela se mostra uma personagem muito forte e feminista mesmo, né? Como é que foi essa sua reflexão para inserir esses pontos no roteiro? Isso acontece, né? Essa coisa do tem mulher em casa, assim, sabe? Eu tenho 1000 exemplos e qualquer mulher aqui vai se lembrar de 1000 exemplos de situação em que, estando na rua, um cara mexe, ela vai revidar e aí ninguém vai em socorro, porque se o cara fala, né, namorada... Entre nós aqui. Isso quem é mulher sabe, né, que isso é uma constante. É um thriller, né? Portanto, todo thriller você trabalha com o suspense social da sua sociedade, né? Os medos dos norte-americanos o medo dos norte-americanos é o invasor. Então, sempre tem essa ideia do invasor, né? Do diferente, do alienígena, ou mesmo do cara doente, enfim, né? O medo nosso medo, principalmente das mulheres, é a violação do corpo, né? Esse é o grande perigo, e com esse medo é que... Ela fica o filme inteiro com esse medo, né? O filme inteiro é esse o medo. A gente entrega, né? Tudo, vai mas o tempo não inteiro entregando isso, falando isso tá para o espectador. Né? Eu gostaria que todos se sensibilizassem para isso, sem dúvida, né? Quando eu quero trabalhar esse receio num filme de suspense, eu estou também querendo dizer, gente, olha isso, né? Olha o medo da nossa sociedade. E não é um medo injustificado. Nós somos, segundo a Organização Mundial da Saúde, o 5º país no mundo em violência contra a mulher. Esse dado não é pouco. E nós somos já faz tempo, não é de hoje, né? Então, a gente realmente vive numa sociedade onde a violação do corpo, ela está presente. Né? E o refém homem, ele tem medo de morrer, de ser assaltado também, mas a refém mulher, ela tem medo, antes de morrer, de ser estuprada e depois de morrer, né? Então, ela tem mais medos. É isso, sem dúvida nenhuma, né? E você fez uma personagem muito forte, né? Você não fez uma personagem que ela tá constantemente refém, né? Ela também desafia e ela vai pra cima, ela pega a arma na mão, enfim, ela tenta fugir. Tem hora que parece que ela vai virar o jogo. Tem hora que vai virar o jogo. Não deu, mas tá ali, né? Se desse, né? Legal, bacana. Não dá spoiler. Né? Não dá spoiler. Não conta o fim. Não pode. Não contei. Mas aí, assim, eu até queria que você comentasse também a escolha da Marina Rui Barbosa, porque ela é a princesinha da TV, né? Então, há um estereótipo de princesa, mas eu sei que ela é uma menina que ela faz postagens feministas e tal, então houve uma tentativa de tirar também esse estereótipo. Essa é a estreia dela no cinema, né? Que foi uma ótima estreia, inclusive. Uma ótima, ela tá com esse filme e outro, né? A Marina é uma pessoa muito interessante, né? Porque ela é uma atriz de muita experiência na TV. Ela começou acho que com 9 anos e tem hoje 24, 25, então, gente, pensa, né? É trabalho pra caramba. É trabalho pra caramba, e na TV se trabalha muito, né? Todo ator trabalha muito, mas ela não para, né? Praticamente de trabalhar. E ela agora está estreando 2 filmes, né? Ela passou, 2017 foi o ano em que ela foi para o cinema. Ela foi para o cinema. E, né, como eu cheguei a ela? Primeiro, assim, quando eu queria muito trabalhar com os personagens na idade da pessoa que inspirou a história, que é logo após a universidade, ali, né, 24 anos. E com esse sonho, né, de transformar a sociedade, de uma perspectiva igualitária e tal. E quando... Isso é difícil, você encontrar, né, atores e atrizes com alguma experiência, inclusive disciplina e segurança para mergulhar em lugares
difíceis, né? Porque ela vai emocionalmente, né? Nem todo mundo, tem muito ator que se protege, né? Desse mergulho na sombra dos personagens. Muito Se ator. arrisca menos. Se arrisca menos. E eu trabalho com pessoas que se arriscam muito e que confiam em mim. Porque senão não dá nem para começar a conversa, né? Então isso já é um divisor de águas. Agora, é claro que quando, né, me falaram da Marina, eu vi coisas, né, de novela, mas o tipo de interpretação de uma novela é muito diferente daquela que eu busco no cinema. Fala um pouquinho sobre isso, que eu gostei dessa. Se alguém entender o que você busca, o que não é, que não tem na novela, o que é. Pois é, voltamos à ideia da latitude, né? Dizem, né, assim, os críticos dizem que o cinema da indústria norte-americana é o cinema de gênero. Thriller, comédia, drama, melodrama. E o cinema de autor é o cinema de personagens. E a minha cultura é o cinema de personagens. Então, sempre são personagens que têm uma trajetória e que vão se revelando, né, nessa plataforma que eu chamo, que é a história, que é a trama, e que revelam coisas que nem eles personagens, né, nem eles mesmos sabiam, que é um pouco o que acontece com a Isabel, né? Ela revela uma força, uma capacidade de negociação, uma esperteza, que ela mesma nunca tinha experimentado. Então, esse é o aspecto, né, do diferente das personagens do cinema e da TV. Na TV, é claro que você vai revelando, mas a latitude nunca é tão grande, né? Você não consegue de uma cena para outra, de uma emoção para outra tão rápido. Você precisa de uma atenção reiterada, né? No cinema a pessoa está lá para ver. Né? Na novela você tem que ficar chamando ali, né? Ficar chamando, porque se bobear vai lá passar a roupa, né? Fritar o bife, conversar com outro, telefone, pega o celular, etc. Então, a novela, ela reitera, né, as informações. Eu vou abrir a porta, aí a pessoa vai caminhando até a porta, pega a chave. Exato, pega a chave e abre. No cinema você faz isso. Tem muita coisa subliminar, né? É o clássico, né, que quando eu dava aula de roteiro eu falava, se alguém pergunta, está com fome? A resposta nunca é estou ou não estou, né? A resposta é outra, qualquer outra, inventa. Muito bom. Mas o sim ou não cabe no cinema nunca, né? Porque você precisa acrescentar mais coisa e revelando a cada fala, a cada gesto, né? Que essa é a delícia do cinema para mim. E você identificava isso na Marina Rui Barbosa na TV? Então, né, justamente, eu identifiquei que ela era, né, uma boa atriz, mas eu precisava ver como ela trabalhava nesse terreno que eu estava propondo, né, que é o cinema. Então, ela fez teste, como um monte de outras atrizes. Só que a Marina, ela sobressai, né? Ela tem um trabalho muito maduro, é isso, né? E ela tem muito talento mesmo. Ela tem muita confiança na direção, né? Ela tem essa... Né, ela trabalha das 9 às tantas, sabe, assim, pontualidade, ela está concentrada, ela estuda o texto, além do talento, tem ela tem o trabalho, ela gosta ela gosta de trabalhar, ela leva a sério, né, porque canso de trabalhar em outras séries que eu faço com grandes atores, grandes mesmo, que não tem o texto decorado, por exemplo. Então você leva um ano ensaiando ali no set, depois de todo o trabalho de preparação que a gente fez, que eu posso falar disso, mas às vezes, assim, um ator experimentado fica um tempão no set, você dirigindo uma parede, porque a pessoa que está tentando se lembrar, ela não se deixa permear pela direção, porque ela está fazendo... Porque ela tem um problema interior, ela precisa lembrar o texto. É isso. Né? Ela precisa lembrar quem eu sou, no fundo. Exatamente. No fundo, né? Precisa lembrar quem eu sou, é um problema, né? É muito chato, e aí você fica perdendo tempo no set, o tempo é impossível você perder tempo, e eu acho horrível.
Então, a primeira coisa que eu vejo é se o cara é capaz de decorar, para você poder falar com ele, né? E orientar. Não, aqui essa fala, aqui é mais triste, aquela ali você vira, a outra você, né? Enfim, mas a Marina, de qualquer forma, voltando a ela, né? Ela é uma atriz de muita força, muito talento e muito brilho, né? Ela na frente da lente, assim, ela... tem uma coisa que eu acho que eu tenho o prazer de trabalhar com atrizes que tem uma coisa... O Carlão falava muito disso, né? De fotogenia. O Carlão Reichenbach, diretor e mestre, pessoa mais querida, talvez, do cinema brasileiro, que já se foi. Mas ele falava da fotogenia, né, dos atores e das atrizes. Ele gostava de falar mais das atrizes. E é isso, né? Sei lá, Lígia Cortez, a Leona Cavalli, Laura Cardoso, a Denise Fraga, é uma atriz que você põe a lente ali, não precisa nem de luz, ela já emana, sabe? Ela é incrível. É incrível. Então, e tem uma relação com a câmera, né? Muito interessante. A Leona, por exemplo, que também era o primeiro filme dela, só que além de ser Um Céu de Estrelas, né? O Céu de Estrelas, que é um filme que tem algum diálogo com esse aqui, né? É outro momento do Brasil, da sua história e tal, mas tem alguma coisa a ver também, né? Tem, né? Eu que vi o primeiro filme dela, né? Primeiro longa, né? Uma das primeiras críticas ao filme. Ah, que legal. Foi. E os meninos? Os sequestradores são um menino negro e um menino branco, né? Acho que é importante até para fazer esse diálogo com o racismo, né? Ele se veste de evangélico, né? E há esse comentário assim. E talvez ele seja, né? E talvez ele seja, isso não é demonstrado, mas pode ser também que ele se finge de evangélico para não ficar sendo abordado. Exato. Né? Então, é uma coisa que fica no ar. Mas isso tem a ver com racismo também. Uhum. E o Sidney Santiago é um ator de teatro, né? Super militante. Mas de cinema também. De cinema. Ele fez os 12 trabalhos quando era menino. E fez mais filmes. Eu lembro desse filme. E o Daniel Rocha é mais de TV, né? Também. Uhum. O Daniel foi incrível, assim, também. Eu vou falar primeiro do Daniel e depois do Sidney. O Daniel foi tão impressionante que no teste, né? Para o teste você escolhe uma cena a gente escolhe uma cena para trabalhar, que a gente acha que pode traduzir, né, a complexidade da personagem. E o Daniel, com ele, eu fui construindo... Foi a cena em que ele fica sozinho, né? Eles param no primeiro... Depois do sequestro, eles param no primeiro caixa eletrônico. Aí, o Matheus, que é o Sidney, vai tirar o dinheiro. Vai contar o filme, hein? Não vai contar, sou eu que estou falando. Não vai contar o filme. Vai, mas fala aí. Eles ficam lá, sozinhos, esperando, né? O japonês, que é o Daniel, e a Isabel, que é a Marina. Eles ficam ali e... Ele vai falar, ela vai tentar, né, a primeira cumplicidade com ele, e ela vai conversando com ele, e ele não tá afim de papo, ele saca, né, que ela tá querendo enrolar. E aí ele começa a gente começou no ensaio, juntos, eu e ele, a criar um diálogo, mudando um pouquinho do roteiro, onde ele assedia ela. Isso não estava previsto. Só estava previsto que ele não ia entrar na dela. Porque tem uma hora que ele... né? Exatamente. E aí, foi muito forte, sabe? Porque também quando você chega no ensaio, um monte de... a tarde inteira, né? O dia inteiro testando atores. E naquele momento, você cria com o cara... Né, uma cena, você muda uma cena e ele vai, ele faz, ele segura, ele vai, se aproxima assim, ele vai falar uma coisa que não tem nada a ver, né, mas chega perto dela, ela dura ali e não teve, né? Teve que ficar, né? Teve que ficar. E ele é maravilhoso, assim, o Dani é uma pessoa, primeiro, assim, como a Marina e o Sidney, sabe, jogam junto
da equipe, do time. Ele ajuda os outros atores, sabe? Até algum figurante que está ali com dificuldade, ele já chega, já fala, já dentro da cena. É uma pessoa muito generosa, além de tudo, e muito talentosa, assim. Foi um prazer. E o Dani, ele dizia, né, que ele só fazia o mocinho da novela, então ele adorou fazer esse papel. E depois do Sequestro Relâmpago, ele filmou com vários outros diretores, fazendo série, personagens bem desafiadores. Eu acho que ele está bem feliz, assim, num momento de crescimento, de novas experimentações muito legais com a carreira dele. Por que posso te perguntar duas coisinhas? Pode. Você fala do Sidney. Fala do Sidney. Eu falo do Sidney, depois não vou interromper. Fala do Sidney, daí eu vou perguntar. Desculpa. Tá. Olha, o Sidney é outra pessoa, assim, que ele se ilumina, né? Ele cresce diante da câmera, da cena. Nem da câmera, porque ele é um ator de teatro e cresce em cena. E quando você vê o Sidney, aquele amor de pessoa, fazendo esse cara que vai descobrindo, né, um bicho dentro dele, eu acho o papel dele a carne que ele dá à personagem muito incrível, assim. Eu vejo cada olhar, sabe? Ele é um cara muito... Ele, às vezes, ele me lembra assim, sabe? O Poitier, Sidney Poitier, me lembrava o Robert De Niro e muitas... Eu acho o Sidney um espetáculo, assim, o tipo de interpretação, né? Os tempos internos que ele vai construindo, a calma que ele tem, né, diante da cena, a hora que ele vai reagir, o tempo que ele dá, enfim, o tempo que ele vem para dentro. Ele tem uma noção, assim, o Sidney, de cena, como todos, né? Porque a Marina e o Daniel também, com essa experiência que eles têm, né, com câmera, com televisão, eles são altamente experimentados. E aí, para voltar o Daniel também faz um papel muito difícil, porque ele faz a caricatura do bandido, né? Aquele cara que fica lá todo, sabe, descolado, assim. Então, é difícil, né, você atuar fazendo o estereótipo, mas não sendo estereótipo, né? E eu adorei esse elenco e as outras pessoas do elenco também. O Projota faz uma cena que eu adoro. Ele tá... eu acredito muito naquele cara, sabe? Quem que é o Projota? É o que dança forró com a Maria Barbosa. Isso que eu queria te perguntar. Eu queria te perguntar uma coisa. Esse forró é uma coisa inesperada. De repente, os caras estão lá, vão pra lá e vão pra cá, não vou contar o filme, e de repente aparece um forró, aparece um lugar de madrugada que tem tudo, como se fosse um bar na Avenida Paulista, mas em outro lugar, na periferia. Na quebrada. Como é que é isso? Existe, é real? Você conheceu? Você imaginou? Porque eu achei uma coisa assim, nossa, que interessante. Não é? Então, essa ideia foi uma ideia do roteirista. Por quê? De misturar o forró com o bilhar. Na história real, aconteceu o bilhar. Ah, é? Tinha o bilhar? Tinha o bilhar. O bilhar tinha, não sei se tem aquela briga depois que tem ali. Tá. Isso eu não lembro. Mas a personagem real também jogava bilhar? Joga bilhar. Até hoje joga. Ela joga bilhar? Não, porque é uma coisa importante. Não vamos contar no filme, mas quando vocês verem, ela joga bilhar? Ela joga bilhar. A verdadeira e os caras ficam impressionados. Ela sabe jogar e ganha dos caras. E ganha, porque ela é girl power. Bom, né? Exato. Momento girl power. E é isso aí. Mas a ideia de juntar, né, as duas coisas foi uma ideia do Marton Olímpio. Estou falando do roteirista, mas tem nome. O roteiro é do Marton Olímpio, do Henrique Figueiredo e meu. E a história da Ana Beatriz Elorza. E a supervisão, esse roteiro foi muito trabalhado. Eu vi, tem muito. Muito, teve a supervisão do Jorge Moura, do núcleo do Guel Arraes, da Globo. E a consultoria do Fernando Bonassi, que é meu parceiro lá do Um Céu de Estrelas, também tem a ver com isso. E do Prova Contrária, né, que se transformou no Hoje, ele é autor do livro. E da Renata Correia, que foi nossa consultora para assuntos de interseccionalidade, de feminismo e de roteiro também, porque ela é uma super roteirista. Mas é interessante que o forró, ele também é um canal para ela tentar denunciar, né? Tudo. Porque ela tá lá, né? Vamos ver, tá todo
mundo jogando o que puder jogar. E ela não para em nenhum momento nem de tentar melhorar a vida dela e tentar achar uma saída, né? Exato. Quer dizer, e chega até momentos que ela tenta burlar a fiscalização para que não haja uma cena pior ainda, né? Exato. Por exemplo, passar numa blitz, né? Pra fingir que tá tudo bem. Pra falar, meu, e se para que causa um tiroteio, né? Porque Exato. acho que tem um medo E ela sabe constante. como passar pela blitz como uma mulher branca que não teme exato. a blitz. Fala, meus queridos, Aí faz você vê o que eu tô Isso é que eu falando. falo. Quer dizer, Você vê mais uma vez, né, a natureza racista da nossa sociedade. Ela sabe, ela apesar de jovem, ela sabe. Tem uma coisa aí que é uma sensação que eu acho que é o que transforma isso, que tem um lado metafórico para isso aí. Né? Que é o seguinte, um momento vai evoluindo e a gente percebe que com todos esse horror, a opressão, que é uma lá, depois eles estão todos no mesmo barco. Essa sensação de que eles estão no mesmo barco é uma coisa impressionante, né? Porque assim, são totalmente diferentes, nunca vão deixar de ter seus próprios interesses. Quem imagina isso vai acontecer, no final vai ver que não acontece. Não acontece. Espere uma surpresa no final. Mas, vamos dizer assim, tem aquela sensação de, peraí, não é aquela sensação de que você vai eliminar o outro. Não. Que vamos dizer assim, é o enredo clássico do filme, das narrativas policiais brasileiras. Né? Eu ia até falar os filmes do Padilha. Você precisa eliminar o bandido, porque esse não cabe. Não é isso. É um país que precisa se entender. É uma sociedade que tem seus ódios, mas assim, é isso, né? É isso. Eu entendo que você tá na merda também, tipo, tá uma compreensão constante. Uma compreensão. Eu não vou fazer papel de bobo aqui. Eu sei que você quer, mas peraí, eu entendo também que a hora tem que escapar dos homens. Exato. A gente tem umas imagens do filme também pra mostrar, que a gente separou. Aí é na hora que eles estão na hamburgueria, né? Momento de tensão também. Exatamente. De muita tensão, inclusive. Muita tensão, eles estão... Enfim, essa é uma imagem que enfim, mostra muita tensão também, e mostra muito, né? Sempre o rosto dela dirigindo. Aí os dois acuados, né? Por um terceiro, né? Exato. Mais um momento de tensão dos três, né? Além da Blitz. E aí ele fingindo que é namorado, né? Fingindo e uma hora acreditando, né? Porque tem, né? Porque uma hora ele começa a achar que, né? Pode ser, né? Tem mais umas duas, não tem? Tem do Daniel? Será? Já foi? Tem uma que tem o Daniel. O Daniel tava na hamburgueria e não lembro se tinha uma outra. Mas é isso. Quer fazer uma última pergunta pra encerrar, Paulo? Nossa, tinha... Senão eu quero te perguntar sobre... Pergunta. Qual que você acha que é o papel do cinema nesse momento crucial, assim, agora falando de 2018 mesmo, dessa virada, os próximos tempos que virão, como você acha que o cinema pode contribuir para essa discussão, né? O seu filme eu acho que já contribui para isso. Que bom, tomara. Para essa abertura de diminuir esse espaço entre nós e eles, né? Olha, eu acho que o cinema tem o grande potencial de expressar a diversidade da nossa sociedade, né? O que é uma característica do Brasil? Esse é um país de dimensões continentais, portanto, vários sotaques, cores, culturas, influências, produções. E um país diverso, né, que a maioria é composta por mulheres e negros, mas tem indígenas, tem imigrantes, tem muita gente. O cinema é forte, né, e o nosso cinema tem isso e tem esse potencial para ir mais além, é um cinema que representa a nossa sociedade em toda a sua diversidade, porque ela é a nossa riqueza, ele não é o nosso problema, é por isso que a gente não elimina o outro, porque o outro ele é o bem, né? Ele é a riqueza, né? E acho que a gente conhecer essa diversidade através do cinema é um caminho para você reconhecer o outro, o lugar do outro e aceitar o outro em todo o seu esplendor, em toda a sua diferença, né? E eu acho que uma cultura pobre é uma cultura padronizada, né? O que é a beleza da mulher? É a mulher alta, loira, com a cintura fina, peito grande, bunda grande? Não, né? Temos tantas pessoas belas, né? E temos tantos jeitos de ser aqui, né? Tanto morena, loira, enfim, né? Isso para usar o padrão estético, né? Alta, baixa, gorda. E como exemplo, eu acho que o cinema pode contribuir continuando a ser diverso, como ele está sendo e caminhando cada vez mais. A gente
hoje faz declaração de gênero e raça, né, para a gente ter dados de quem é que está contando essa história, porque a gente precisa conhecer o outro, né? A gente, eu cresci assim, a melhor amiga da minha mãe é negra e o melhor amigo era homossexual. Para mim, isso não ameaçava, ao contrário, né? Eram pessoas pelas quais eu nutria e nutro enorme carinho. Então, o fato de eu conhecer, assim, eu não imaginava que, né, pudesse haver esse tipo de preconceito até muito Você foi descobrindo na vida, né? Isso para você era natural, tão natural quanto claro, tudo, né? Exatamente, né? Não faz você achar que você era difícil e não que você era uma... Né? Exatamente. Essas descobertas. E tem uma coisa também que é o seguinte, quando você mantém uma relação de afeto por qualquer pessoa, né? Essa pessoa nunca, independente da sua raça, da sua cor, qualquer coisa, né? Da sua nacionalidade, ela não te ameaça, porque a primeira coisa que vem é o afeto, né? Então, aí nesse sentido, voltando ao cinema, eu acho que é isso, né? Contando as nossas histórias e criando condições para que todos contem, porque isso é muito importante, né? Tem muita diferença eu branca, classe média, fazer um filme chamado Antônia, com 4 mulheres negras, teve uma repercussão positiva muito grande, né? Praticamente não existia protagonistas negras até aquele momento, mas hoje tem muita gente querendo contar, muitas mulheres negras e homens negros também, querendo contar suas histórias, que são diversas, que eu quero ouvir, porque eu quero conhecer, né, qual é o seu imaginário, o que você pensa, enfim. Muito bom. Gente, a gente não interagiu com os comentários que estão rolando aí no bate-papo, porque esse foi um programa gravado. E eu queria agradecer muito a Tata. Boa estreia. Aliás, no sábado vai ter uma sessão grátis, né? Aqui no Ibirapuera. Não, é no Jardim Ibirapuera, que é um bairro incrível, assim, no final da Zona Sul, alto. E quando eu filmei, é um bairro que a gente filmou a quebrada e também o final do filme. E quando eu fui lá, eu entendi por que Interlagos se chama Interlagos. Porque de lá dá para ver, né, Billings e Guarapiranga e o autódromo no meio. Então tá entre os lagos. Entre os lagos. Ah, que legal. E é incrível. E aí você vai estar lá super bem também recebidos. Sim, estaremos todos, várias pessoas, acho que vai o Sidney, Daniel também, legal. O Che Moraes, vários atores, pessoas da equipe, porque a gente foi muito bem recebido pelo bairro e a gente tem o maior carinho, e estamos muito felizes que o Cine B, que é um projeto de sindicatos bancários, vai promover essa pré-estreia lá. Ah, que ótimo. Essa projeção lá. Então, muito obrigada, e obrigada, Paulo. Obrigada a todos que vocês. assistiram também. Neste momento da história do nosso país, é extremamente importante para a resistência democrática que nós apoiemos mídias como o Brasil 247, que são o carro-chefe, eu diria, desta luta pelo retorno à democracia neste país.